Olá a todos, prezada professora, prezados colegas de turma. Nós somos o grupo 2 e ficamos responsáveis por tratar acerca da temática da tanatologia à luz da medicina legal. Para tanto, nosso grupo é formado por Andrina, Beatriz, Carla, Emanuel, Guilherme, Jaime, João Vitor, eu, Marcílio, Maria e Rafael. Para tratar deste fenômeno de suma relevância, nós dividimos esse trabalho em alguns principais aspectos. Nós começaremos a expor a partir do próximo slide. Dando início à nossa apresentação, eu vou tratar acerca do conceito de tanatologia à luz da medicina legal. Para tanto, eu vou me valer do conceito que é empregado por Genival Veloso de França em seu manual, segundo o qual a tanatologia médico-legal é a parte da medicina legal que estuda a morte e o morto e as suas repercussões na esfera jurídico-social. Muitos de vocês devem se questionar de onde advém esse termo tanatologia, e eu vos digo que esse termo advém principalmente da mitologia grega, porque nesta mitologia o termo Thanato era o deus da morte. Portanto, o termo tanatologia advém de uma conjunção entre Thanato, que significa morte, morto, e logia, que significa estudo, portanto, estudo da morte e do morto. A morte, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, é delimitada principalmente pelo Conselho Federal de Medicina, em uma resolução a partir da qual caracteriza-se a morte como a partir da morte encefálica. Ou seja, antes de haver a morte encefálica, não podemos dizer que houve verdadeiramente uma morte. Por fim, a tanatopsia é o exame em cadáver com o objetivo de se descobrir a causa da morte. Ou seja, aquele exame a ser realizado no cadáver com o objetivo de descobrir qual foi a causa da morte dele se chama, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, como tanatopsia. Muitas vezes são utilizados também como sinônimos da tanatopsia o termo autópsia, que é empregado principalmente pelo nosso Código de Processo Penal, e também necropsia. Com isso, passo a palavra agora para Jaime. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo. Eu me chamo Jaime e eu vou tratar da questão da necrópsia. Bem, antes de tudo, vale salientar que o termo necrópsia não necessariamente é o termo mais correto a ser utilizado, uma vez que existe o termo necrotomópsia, que significa estudar o morto por cortes, através dos cortes, o que se enquadra muito bem em todo o contexto médico da coisa, mas os dois termos mais utilizados são necrópsia e autópsia. Bem, o que é a necrópsia? A necrópsia se trata do exame ou um conjunto de operações em que se busca identificar a causa-morte do indivíduo, seja no âmbito médico da coisa ou no âmbito jurídico. Sendo que no âmbito jurídico seria identificar se foi um homicídio, suicídio ou qualquer outra causa jurídica da morte possível. A necrópsia ela se mostra de grande relevância principalmente para identificar as causas de mortes violentas e mortes de causa suspeita. Uma vez que esses determinados tipos de morte tem uma grande variedade de possibilidades da causa. Então, no caso, a morte violenta, ela pode resultar de vários tipos de ação exógena externa, exógena e lesiva. No caso, pode ser por um impacto de um objeto monteagudo ou mesmo por um disparo de arma de fogo. E a morte por causa suspeita não se sabe ao certo o que a causou. Então, gera um grande buraco na identificação do que a teria causado. Então, a necrópsia ela é vital para identificar elementos e informações para se dar uma causa da morte, tanto jurídica quanto no âmbito médico. Quanto a em que momento pode se fazer a necrópsia? O perito médico legal ele fica a cargo de fazer a necrópsia e, segundo o Código do Processo Penal, nos seus artigos 161 e 162, o perito ele pode fazer a necrópsia a qualquer dia, a qualquer hora, mas a necrópsia deve ser feita pelo menos 6 horas após o óbito, uma vez que assim ele vai conseguir captar com mais exatidão o maior número de dados e elementos possíveis. Mas vale salientar que em situações em que se evidencia determinadas causas de morte, o médico ele pode declarar nos autos tais evidências para fazer a necrópsia um pouco antes das 6 horas. Quanto a questão de momento em que se deve fazer a necrópsia ela é preferencialmente feita durante a luz do dia, uma vez que as luzes artificiais elas acabam por criar sombras em diversos ângulos
tanto externamente quanto internamente. Então, causando certo problema para se obter as informações e os elementos necessários. É, passando para a parte mais técnica da necrópsia, ela é composta pela inspeção externa e a inspeção interna do corpo. Tratando no momento agora sobre a inspeção externa, ela é composta pelo exame conjunto e o exame de grandes segmentos. É, o exame conjunto ele consiste na captação de diversas informações da vítima, é, além da descrição dos sinais da morte que surgem após as 6 horas do óbito. Então, no caso, vai procurar descrever principalmente questões como o sexo do indivíduo, a compleição física, a estatura, a idade. E no caso de cadáveres não identificáveis, é, se coleta as impressões digitais do cadáver. Passando agora para o exame de grandes segmentos, o exame de grandes segmentos ele trata da análise de determinadas regiões do corpo do cadáver, sendo elas a cabeça, a face, a boca, o pescoço, o tórax, o abdômen e os membros superiores e inferiores, além de também a genital externa. Quanto a esse exame de grandes segmentos na região da cabeça, se atenta principalmente para fatores como a coloração da cabeça, a distribuição dela, a forma, os pelos e as lesões que estão atreladas a essas determinadas características. Quanto à face, na face vai se atentar principalmente para as pálpebras do indivíduo, registrando se elas estão abertas, semiabertas, fechadas. Também a questão dos olhos, se os olhos estão normais ou se há alguma alteração na íris, na coloração dela, se há alteração no formato da pupila, se há secreção nos olhos. E nesse aspecto da secreção, os orifícios também da face vão ser analisados. Se houver secreção nos ouvidos não é nos orifícios, vai se registrar a coloração e a consistência dessa secreção. Quanto à boca, vai se atentar principalmente para a questão das próteses, da distribuição dos dentes, das fraturas de dentes quebrados, todas as partes relacionadas à disposição dos dentes. No pescoço, a grande questão é se houve fratura. Então, o perito médico legal ele vai movimentar o pescoço em determinadas direções de forma a averiguar, a evidenciar qualquer fratura na cervical ou qualquer outra lesão. No quesito do tórax, o tórax vai ser descrevida, vai ser feita a descrição da conformação, se atentando para as lesões e fraturas, registrando conforme a região anatômica em que elas se encontram. No abdômen também vai ocorrer isso, mas vai se atentar mais para o grau de distensão ou de depressão da região do corpo. No caso, as lesões vão ser designadas conforme as regiões anatômicas também. Os membros superiores e inferiores vai se atentar principalmente para questões como, além dos ferimentos, fraturas, lesões, manchas, para questões como detalhes das unhas, dos dedos do indivíduo, ou se tem tatuagem, porque as mãos, muitas vezes é comum se encontrar tatuagem nessas regiões. Passando para a parte da genitália externa, é muito interessante frisar que a genitália vai ser um aspecto, vai ser uma região, um segmento de exame muito relevante em casos de morte de indivíduos menores de 18 anos, porque em muitos casos se atrela muito as mortes de homicídio, suicídio a questões sexuais, principalmente
menores de 18 anos. Em muitos casos é feita até coleta na genitália, a coleta de material na genitália. Só fazendo um adendo, não está catalogado aqui não está colocado aqui no slide, mas outra questão muito relevante é a das roupas. Deve ser feita a análise das roupas sem rasgá-las e atentando para os rasgos naturais que já estavam lá e para manchas de determinadas substâncias, seja de sangue, seja de algum, algum tipo de droga consumida. E também as questões de buracos de bala. Porque quando um indivíduo morre, ele é atingido por disparos, projéteis de bala, quer dizer, de arma, muitas vezes o tecido ele penetra o interior do corpo. Então, deixando certas evidências de que foi uma morte causada por disparo de arma de fogo. Tratando agora da parte da inspeção interna, ela vai ser feita através de exames de determinadas regiões do corpo do cadáver, na região interna do corpo do cadáver. Eu vou fazer um breve resumo de alguns desses exames, começando pelo exame da cavidade craniana. O exame da cavidade craniana, ele se dá início colocando o cadáver em decúbito dorsal, no caso o dorso fica em contato com a mesa, e colocando cepo de madeira na nuca do cadáver, deixando a cabeça assim inclinada na extremidade da mesa. Em sequência é feita uma incisão bimastória vertical, evitando-se as possíveis lesões traumáticas que já estejam na cabeça, para não cortar por cima. Depois, rebate a frente para trás, o retalho do couro cabeludo, de forma a averiguar se há alguma hemorragia, se há alguma infiltração hemorrágica. Depois, retirado o periósteo da calvária, afastando os músculos temporais, de tal forma ficando exposto a face externa do crânio, de tal forma podendo verificar se há nessa face externa alguma sutura, alguma fratura que deve ser registrada nos autos do exame. Em sequência, é cerrada a calvária, que é essa região de cima da cabeça aqui, que eu coloquei a imagem, e de tal forma vai ficar exposta a dura mater, que é uma das meninges que são as camadas que protegem a parte exterior do cérebro. Vai ser verificada a coloração, a textura e conjuntos hemorrágicos, né, nessa dura mater. Em sequência, a dura mater vai ser cortada proximamente ao corte que foi feito na calvária e vai ficar exposto ao conteúdo do interior do cérebro. Então, vai ser afastado os polos frontais de dentro do cérebro e seccionando vasos da base do cérebro, afastando nervos, até chegar na região da medula, que vai ser cortado. Após isso, o conteúdo é retirado e colocado, né, na mesa de operação. Só tratando agora da questão do cerebelo, o cerebelo ele vai ser, quando for removido, ele vai ser cortado ao meio, deixando um nexo da medula exposto, onde vai poder ser analisado com mais detalhes, ver se há alguma lesão, algum trauma. E também vão ser feitas incisões, né, na ponta e no bulbo, de forma a verificar traços de morte violenta. Nesse caso, vai ser utilizada a água para verificar essas hemorragias, esses sangramentos. Se eles se perpetuarem, então é verificada a lesão. Partindo agora para
o exame da cavidade torácica e abdominal, inicialmente o corpo é colocado em decúbito dorsal, assim como na cavidade craniana, só que são colocadas espáduas calçadas com um cepo de madeira, de forma a deixar a cabeça pendente e o pescoço distendido. Em sequência, é feita a incisão biacrômio externo-pubiana, que pode ser, se tem uma ideia, vendo essa imagem aqui do canto, em que o cirurgião está abrindo o corpo com um corte em formato de Y. Ele pega do ombro e vai descendo até a região inferior do abdômen, próximo ao pubis. Em seguida, o perito ele tem que atentar para a questão da profundidade do corte. Então, o corte nessa incisão ela tem que atingir o plano aponeurótico do tórax e do pescoço, alcançando a cavidade peritoneal. Eu deixei aqui uma imagenzinha para você ter uma ideia dessa cavidade, onde fica mais ou menos. E o perito deve ter cuidado com relação às lesões possíveis que se encontram no abdômen e no tórax. Ele tem que fazer toda essa cisão evitando essas lesões. Em seguida, são rebatidas as estruturas moles do tórax, são colocadas de lado, sendo descoberta as cartilagens costais, e em sequência vai ser desarticulado as clavículas com um bisturi específico, que é o bisturi abotoado. Assim, o conteúdo interno do abdômen do tórax ele fica a mercê da análise do perito. No caso, ele vai verificar esse conteúdo, dando um foco principalmente em características como a consistência, cores, lesões de dentro dos órgãos, prestando muita atenção na região pleuropulmonar e no fígado e estômago e demais outras regiões. Bem, tratando agora do exame de órgãos do pescoço, de forma resumida. O segmento anatômico, esse é o segmento anatômico mais vulnerável do corpo, então o perito legal ele tem que ter muito cuidado na hora de fazer a necrópsia, e ele é muito relevante, uma vez que ele deve ser analisado para averiguar certos crimes de causa violenta, como por exemplo o enforcamento ou o esganamento. Bem, ele é iniciado com incisão ampliada até o mento, que é uma região aqui do queixo. Em sequência, é afastada a pele subcutânea e a musculatura, de forma a analisar se há características de hemorragia ou de lesões, né, nessa musculatura. Vale ressaltar que a incisão que é feita, ela também pode ser feita em formato de V na fúrcula external, mas assim é uma possibilidade, não necessariamente é obrigado que o perito faça isso. Em sequência, é feita uma secção na musculatura supraioide, que é a musculatura que fica acima do ocioide, e é feita uma dissecação da língua e remoção do bloco visceral. O que é o bloco visceral? O bloco visceral é o conjunto formado por laringe, traqueia, esôfago e glândula tireoide. Após essa remoção, algumas artérias, algumas vezes alguns nervos vão ficar expostos. E a partir da análise arterial, o perito vai poder averiguar se houve uma morte violenta, verificando se há presença de sufusão hemorrágica anatômica externa, que caracteriza o sinal de Friedberg, ou se há uma secção transversal anatômica interna, próxima à bifurcação arterial, o que vai caracterizar o sinal de Amassuth. Além de também rupturas longitudinais em formato de meia-lua, que no caso caracterizam as marcas de França. Todas essas três elas são grandes indícios de ação violenta na região do pescoço. Bem, outro fator que pode ser analisado com relação a identificar a causa violenta é a procura de equimoses retroesofágicas, que vai ser um grande indicador que houve um crime de enforcamento. Bem, além disso,
um detalhe que é muito importante se prestar atenção é o do ocioide. Uma vez que ele é um grande indício, fraturas nesse osso correspondem a um grande indício de traumatismo sobre o pescoço. Então, vai ser necessário dissecar o tecido mole ao redor desse osso até deixar inteiramente descoberto para analisar se ele foi quebrado ou não. Bem, tratando um pouquinho sobre isso, o bloco visceral, também vai ser necessário fazer a análise deles, a dissecação deles. No caso, a laringe, ela vão ser feitas linhas medianas nelas e vai ser aberta uma incisão para verificar o conteúdo interno, para ver se há corpos estranhos, fraturas ou mesmo a presença de líquidos. E quanto à questão do esôfago, ele normalmente é branco, transparente, e no caso, se houver algum problema, algum indício de lesão, provavelmente ele vai estar patologicamente alterado. Essa coloração dele vai ser alterada, devendo ser feita a dissecação e verificar o conteúdo interno, se há alguma presença de corpos estranhos, esse tipo de coisa. Bem, agora só fazendo alguns comentários sobre dois tipos específicos de casos específicos de necrópsia. Eles são a necrópsia branca e a necrópsia molecular. A necrópsia branca ela ocorre quando não se é possível identificar a causa-morte do indivíduo. Então, acabam se esgotando todos os meios pelos quais se busca identificar a causa-morte. Nesse caso, o indivíduo o perito médico legal vai optar por fazer exames histopatológicos, toxicológicos, anatomopatológicos, para identificar algo que gere uma evidência da causa da morte. No caso, se ele não conseguir, é determinada uma causa de morte indeterminada. Então, vai acontecer o procedimento para acontecer o procedimento de inumação, vai ser necessário um atestado de óbito imediato. Então, vai ser feito um diagnóstico com a expressão causa-morte a determinar, que vai ser direcionado para o cartório de registro de óbito, e lá eles vão fazer a alteração para como causa da morte e causa indeterminada. No caso, não foi encontrada. Quanto à necrópsia molecular, ela vai se tratar de um tipo de necrópsia que é muito mais complexa do que a necrópsia comum, porque ela está atrelada a buscas de causa da morte que estão em questões mais genéticas do indivíduo. No caso, pessoas que acabam tendo certas desordens genéticas. Então, vai ser feita toda uma análise do DNA da pessoa, dos genes, buscando identificar o que causou a morte dessa pessoa. Um exemplo de uma mutação que é gerada pelas desordens genéticas é a síndrome do intervalo QT prolongado, que é caracterizado pela presença de arritmias ventriculares, episódios de síncope e, às vezes, morte súbita. Então, nesses casos, a necrópsia do corpo não vai ser o suficiente, vai ter que se buscar fazer uma necrópsia mais a fundo nas questões genéticas da pessoa. Bem, por fim, eu vou vou falar um pouquinho, fazer uns comentários sobre a questão da virtópsia, que nada mais é do que uma ferramenta, um conjunto de técnicas que é utilizado para criar um molde, um mapeamento 3D do corpo do cadáver, utilizando ultrassonografia, topografia computadorizada e ressonância magnética, além de outros meios tecnológicos possíveis. A metodologia da virtópsia ela é muito conveniente, ela proporciona a permanência do estudo do corpo, mesmo se o corpo já tiver entrado em estado de putrefação, o que é um grande avanço, mas na realidade
ele não substitui por inteiro a necrópsia comum, uma vez que a análise do ambiente e da situação, o estado, questões como texturas e odores acabam não sendo necessariamente captadas. Sem falar dos custos da virtópsia, que demanda a obtenção de aparelhos de custo elevado e o recurso necessário para preparar os profissionais da área para lidar com esses meios mais tecnológicos. Mas, no fim das contas, a virtópsia acaba sendo uma metodologia que ela chega mais para somar do que para substituir. Ela contribui bastante com a autópsia comum, de forma a driblar as inconveniências, como a questão justamente do período do tempo da putrefação do cadáver, como eu havia dito. Aqui abaixo estão algumas imagens com relação a mais ou menos como é esse mapeamento e como é feito esse mapeamento, a máquina que é utilizada. E é isso. Com isso eu termino a parte de necrópsia e muito obrigado a todos que assistiram. Ao que o colega falou, é fundamental que a gente pincele um pouco sobre a morte suspeita. A morte suspeita é aquela que, mesmo com testemunhas, com alguns dados de orientação diagnóstica, ainda se mostra duvidosa quanto à sua origem. E é perante a essa dúvida, e é nesse sentido, que a doutrina médico-legal elenca algumas situações em que se adequam a esse tipo de morte. São elas as mortes pela subitaneidade, morte por violência oculta, por violência indefinida e por infortúnio de trabalho. Pois bem, a morte pela subitaneidade é mais conhecida como morte súbita. Eu acho que todo mundo já ouviu falar. É aquela que ocorre de forma inesperada, de forma brusca, em um indivíduo de aparente bom estado de saúde. E ela é sempre de causa interna ou patológica, sem, portanto, qualquer influência externa ou violenta. E é interessante que esse tipo de morte lida até hoje com o embate doutrinário. Para alguns doutrinadores, como Higínio de Carvalho Hércules, toda morte brusca de efeitos imediatos, aquela súbita mesmo, deve ser considerada suspeita e deve ser assim necropsiada. Por sua vez, a corrente composta por Genival Veloso de França e Dalton Cross entende que a morte súbita só deve ser considerada suspeita quando ela não for claramente natural. Além disso, é importante a gente falar que a morte súbita tem, por uma de suas características, a presença de glicose e glicogênio no fígado. Já a morte por violência oculta apresenta nos casos em que as lesões externas indicativas de violência não se verificam. Todavia, pondera-se 3 circunstâncias que podem estar ocultas nesse tipo de morte, que são traumas internos, o envenenamento e o corpo em um estado avançado de putrefação, que é em um momento em que não tem mais como visualizar os sinais externos, caso existam. E é importante salientar que as situações em que há sinais leves, sinais discretos de violência externas, não são consideradas ocultas, tendo em vista que há a obrigatoriedade de não existir nenhum sinal externo da violência para a caracterização desse tipo de morte. E, por sua vez, quando há esses indícios externos que não são suficientes para precisar a causa da morte, esta é chamada de indefinida, havendo, pois, a necessidade da realização da necrópsia. E, por último, são consideradas suspeitas as mortes por infortúnio de trabalho, só aquelas em que são necessárias apurar a possibilidade de existência de algum tipo de responsabilidade do empregador. Nesses casos, a necrópsia é sim obrigatória, será realizada pelo IML ou nos postos médico-legais por médicos legistas. E no mais, faz necessário a gente pontuar que uma parcela da doutrina ainda acredita que há mais 2 mortes suspeitas, em que a necrópsia, portanto, deve ser obrigatória. A primeira é a morte sob custódia. Isto é aquela morte de pessoas que estão sob custódia do Estado, sob cuidado, sob responsabilidade do Estado. E destaca-se que, nesses casos,
Não interessa se o indivíduo já tinha alguma doença, se ele já fazia uso de algum medicamento controlado ou não. Ocorrendo a morte sob custódia do Estado, ela deve ser necropsiada, obrigatoriamente. A segunda morte é quando o indivíduo está bem, ele resolve submeter a um procedimento cirúrgico em um lugar certo, hora certa, determinada, que ele escolheu, mas ele morre na cirurgia. Para Genival Veloso de França, esse tipo de morte é considerada suspeita, uma vez que aparentemente a pessoa que se submetia a esse procedimento estava saudável, era e tinha boas condições de saúde. E isso surge a necessidade, com isso, né? Surge a necessidade de uma verificação de possível responsabilidade por parte do médico, seja por erro médico mesmo ou por alguma intercorrência que ocorreu. Boa tarde, me chamo João Vitor. Minha parte do trabalho ficou sobre cremação. E só para fazer uma leitura rápida do conceito, é um procedimento de redução do corpo humano que, após o falecimento, acaba sendo reduzido a cinzas por meio de altas temperaturas. A cremação, na verdade, sempre foi usada como um ato cerimonial religioso. Posteriormente, passou a ser adotado também para a redução de pragas, em tempos de pandemia, como peste negra, ou então diversas outras. Acaba sendo um método mais higiênico para evitar a propagação de vírus, por exemplo. Então, a gente já tem diversos relatos na literatura, seja na cultura grega, romana e até anteriores, que já era um método de descarte do corpo humano. Mas apesar de ser uma coisa tão antiga, não é bem regulamentada no país. Não falo somente da cremação, mas dos outros atos também, né? Dos outros atos cerimoniais também. No caso aqui no Brasil, a competência para esse tipo de regulamentação acabou ficando com o município, que é responsável pela administração de cemitérios públicos. E tratando especificamente, tendo já cada município sua própria regulamentação, no município de João Pessoa passou a ser tratado com mais ênfase a cremação com a medida provisória de 2021, a 008/21, 19 de maio, publicada na edição especial. Com relação a essa medida provisória, ela não só veio abarcar como cremação, mas também outros diversos procedimentos, como inumação, exumação, transladação, trazer conceitos básicos sobre o cadáver, né? Ossadas, viatura e recipientes apropriados para guardar o decujos, né? Então, é um assunto que não tem uma grande legislação sobre, muitas vezes acaba sendo negligenciado, mas que, no caso de João Pessoa em específico, foi até regulamentado bem, com algumas previsões legais. Vamos conversar isso sobre no próximo slide. Então, conforme conversado anteriormente, né, a gestão dos cemitérios públicos ficou de competência legislativa municipal. E, no caso específico do município de João Pessoa, ficou regulamentado por meio da medida provisória 008/2021. No artigo 27 dessa medida provisória, o legislador estabeleceu os 4 requisitos, 4 oportunidades em que pode ocorrer a cremação. A primeira é quando o falecido ele manifesta a vontade em vida. E aí fica uma celeuma entre se é necessário ou não reconhecimento de cartório, checar se existe vício de vontade, ou se a mera expressão verbal por parte do decujus em vida pode já ser utilizada com validade, enfim. Segunda hipótese é quando os próprios familiares responsáveis pelo funeral optam por realizar a cremação. A terceira hipótese é quando existe interesse público em conter epidemias, por exemplo. Inclusive, o que ocasionou a edição dessa medida provisória foi justamente a pandemia do Covid-19. E aí o legislador fez questão de deixar expressa essa possibilidade também. Então, como mencionado anteriormente na introdução do conceito, há séculos atrás já existia essa prática para conter epidemias, e aí ficou resguardado novamente com a medida provisória editada pelo município de João Pessoa.
O artigo de hipótese é quando houver interesse público ante a necessidade de reaproveitamento do espaço dos cemitérios. Isto é, óbvio que o espaço não é infinito, tem uma limitação espacial entre eles e tem uma lotação máxima. Então, entendendo o ente gestor pela lotação, ele vai passar a pegar como posso dizer, as células funerárias, seria isso? Acho que sim. E as células funerárias, urnas funerárias, se for o caso, gratuitas, e a partir da antiguidade vai passar a descartá-las por meio da cremação. É importante destacar que no parágrafo único do artigo 27 também ficou consignado que se aplica não só aos cadáveres, mas também restos mortais não identificáveis. É mais uma possibilidade aí que o legislador encontrou de aplicar essas 4 hipóteses. Então, só para constar, para realizar a cremação é preciso também a constatação do óbito. Óbvio, não vai queimar alguém vivo. E aí o legislador fez como requisito a constatação por meio de 2 médicos ou por um médico legista que é especializado nisso. Destaca também que, caso o falecimento tenha ocorrido de morte violenta, ou seja, aquela que é direta ou indiretamente por causas não naturais, processos não naturais no caso, a cremação vai precisar como requisito essencial uma determinação judicial. E aí fica para fim de apuração se houve ou não uma abreviação da vida da vítima, né? O decujus. Então, o legislador teve esse cuidado também. Acredito que esses sejam os principais pontos que a gente pode trazer pela cremação. Muito obrigado pela atenção. Olá pessoal, meu nome é Andreina e eu vou dar continuidade ao nosso tema, tanatologia. Vamos entrar em um assunto que é bem pertinente na medicina legal, que é a exumação. Bom, Genival França, que é um dos maiores escritores no âmbito da medicina legal, ele traz um conceito. Em seu livro ele conceitua a exumação como consiste no desenterramento do cadáver e tem como finalidade atender aos reclamos da justiça na averiguação de uma exata causa de morte, passada despercebida, no esclarecimento de um detalhe, em uma identificação, em uma grave contradição ou na confirmação de um diagnóstico. Pode ainda a exumação atender às necessidades sanitárias ou servir para a trasladação do corpo. Bom, esse é o conceito mais médico-legal, mas nós também temos no Código Processual um dispositivo, que é o artigo 163, no caput, que ele vai dizer mais ou menos as circunstâncias em que a exumação ela deve ocorrer. Bom, o dispositivo legal ele traz, em caso de exumação, para exame cadavérico, a autoridade providenciará para que, em dia e hora previamente marcados, se realize a diligência, da qual se lavrará auto circunstanciado. Bom, como nós podemos ver, quando se trata de exumação, é sempre indicado que seja feito ali na presença dos familiares e de testemunhas. Deve ser feita também na presença da autoridade policial, que no caso é o delegado de polícia. E no próximo slide mostrarei em quais finalidades essa exumação ela pode ocorrer. Porque como nós sabemos, quando ocorre uma exumação sem uma autorização legal, ocorrerá aquilo que nós chamaremos de vilipêndio a cadáver, que é quando alguém vai e de certa forma destrói a sepultura ou algo do tipo. Então aí constituirá crime. Bom, dando continuidade ao assunto, como eu falei anteriormente, a exumação pode ser dividida em duas em relação à finalidade. Temos a exumação administrativa, que é aquela para fins de mudança ou desocupação da sepultura, e a exumação judicial. Essa, por sua vez, ela difere da administrativa porque a administrativa já faz parte da própria organização, por exemplo, do cemitério. Chega um determinado tempo que tem que desocupar a sepultura, ou até mesmo para trasladar o corpo, seria movimentado de um lugar para o outro. Em relação à exumação judicial, nós temos essa diferença em relação à determinação judicial. Ou seja, o autoridade policial, o delegado, não poderia de ofício ordenar a exumação. Ela tem que vir, de acordo com o Código Penal, de um magistrado. Então,
a autoridade policial ou a promotoria, no caso, poderia representar pela exumação, mas apenas um magistrado, um juiz de direito, quem pode autorizar essa medida. Bom, ela pode servir a fim de verificar a causa da morte, verificar a identidade ou esclarecer circunstâncias como contradições ou confirmações de diagnósticos. Nós poderíamos trazer como exemplo circunstâncias em que seria autorizada a exumação quando houver dúvidas quanto à causa da morte. Supomos que uma pessoa ela falece e após um tempo vem uma denúncia de que ela não teria morrido por uma causa natural, mas sim por envenenamento. No caso, seria um homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Então, nós vemos que ali a autoridade judicial, no caso, ela determinaria a exumação e os peritos iriam exumar, ou seja, desenterrar o cadáver e fazer ali os exames necessários para verificar se realmente foi uma causa natural ou se foi por envenenamento. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, como eu coloquei umas imagens para ilustrar a exumação, algumas pessoas pensam que quando chega a um determinado período, quando chega, para ser mais técnica, na fase da esqueletização, não seria mais possível fazer a exumação para fins de exames periciais. Só que a exumação ela pode ser feita em qualquer fase após a morte, que é chamada de fase de putrefação, que são divididas na fase cromática, a fase gasosa, a colicoativa e, por fim, a fase da esqueletização. Mas, como é um exame bem minucioso, ele pode ser feito, realizado até mesmo na fase da esqueletização, que quando não resta mais a pele, os músculos, apenas os ossos. Como eu dei, por exemplo, do envenenamento, o perito ele iria ali verificar, quando o corpo já está esqueletizado, os ossos, poderia olhar os cabelos ou as unhas, que são onde se depositariam esse veneno. Então, a partir de um exame, olhando essas partes que restaram do cadáver, ele poderia determinar se realmente a causa da morte foi envenenamento. Uma segunda possibilidade seria decretar a exumação para verificar a identidade. Ocorre muitas vezes de um corpo ele ser trocado a identidade na hora e ser enterrado um cadáver, sendo que a identidade era de outra pessoa. Então, para ter certeza da identidade, o perito ele vai ali realizar as diligências para que seja comprovado que a identidade realmente era correta ou fazer as devidas alterações. Olá, professora. Olá aos demais colegas que assistem a esta gravação. Eu me chamo Rafael Aguiar e hoje eu vou dar prosseguimento ao conteúdo relativo à tanatologia, mais em específico em relação à morte encefálica. Como o nosso colega Marcílio já disse muito bem, a tanatologia é aquela ciência que estuda a morte e o morto. E aí se faz de extrema importância entender o conceito dessa morte, a qual modernamente é conhecida como morte encefálica. E para entender essa concepção, se entender a forma em que se caracteriza ou não os pré-requisitos e os requisitos dessa morte encefálica, é bom se fazer um retrospecto histórico. Antigamente, antes mesmo do desenvolvimento da tecnologia e das próprias ciências médicas, o conceito de morte era fixado em uma certa dualidade. Ou o indivíduo estava vivo, e a partir daquele momento, em uma fração de segundo, ele seria declarado morto. O que não se acontece hoje em dia, pelo fato de que a maior parte dos doutrinadores e cientistas já atestaram que essa morte ocorre paulatinamente, em momentos divididos. Então, agora, indo um pouco a esse propriamente conceito de morte encefálica, a morte encefálica para a França, num sentido mais simples, ela é a condição final irreversível, definitiva de cessação das atividades do tronco encefálico, daquelas atividades neurológicas. E aqui também já faço a menção da resolução do Conselho Federal de Medicina, essa aqui está exposta nos slides, em que vou utilizá-la também para delimitar esses pré-requisitos e requisitos para se caracterizar a ME, também conhecida como morte encefálica. E de acordo com o artigo 1º dessa resolução, já diz: a morte encefálica é estabelecida pela perda definitiva e irreversível das funções do encéfalo por causa conhecida, comprovada e eficaz de provocar o quadro clínico. Ainda assim, tem de se fazer uma distinção clara entre propriamente a morte encefálica, em que se tem, até na esfera jurídica quanto na esfera da medicina,
ela tem um impacto específico pelo fato de que se tem a cessão daquela personalidade jurídica, como exposto no artigo 6º do nosso Código Civil, e ao mesmo tempo, no espectro da medicina, ela orienta que possa ser realizados transplantes ou então até mesmo enterrar aquele corpo. Já o coma, em específico, o coma ocorre aparentemente das mesmas formas que a morte encefálica, entretanto, ainda tem uma atividade neurológica e uma perspectiva de melhora daquele indivíduo que se encontra no quadro. Então, passada essa fase introdutória e conceitual do que seria propriamente a morte encefálica, eu vou discursar um pouco agora sobre os atuais critérios para o seu diagnóstico. E aí, para deixar claro, da mesma forma que citei o artigo 1º, todos esses critérios estão elencados na resolução do Conselho Federal de Medicina número 2173 de 2017. E aí, antes de adentrar propriamente os requisitos ou então os exames clínicos necessários para se atestar essa ME, tente-se destacar que há alguns pré-requisitos, que vou elencá-los também agora nesse slide. Entre esses pré-requisitos, tente-se ter a presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica, a ausência de fatores tratáveis que possam confundir com um diagnóstico de morte encefálica, e aí vou trazer um adendo a esses dois primeiros pontos, de fato a afirmar que essa morte encefálica ela não pode ser de forma alguma atestada dubiamente, não se pode ter dúvida por parte do médico. O ponto C, que é em relação ao tratamento e observação em ambiente hospitalar pelo período mínimo de 6 horas, e aí, novamente, como coloquei nos slides, esse período pode mudar de acordo com a questão da idade e também em alguns casos, como o caso de encefalopatia hipóxico-isquêmica, que é o prazo de 24 horas entre essa observação do indivíduo. E, por fim, entre os pré-requisitos, tem-se a temperatura corporal superior a 35 graus, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 milímetros de mercúrio ou pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio para adultos. De forma a rapidamente elencar alguns aspectos práticos desses pré-requisitos mencionados anteriormente, em relação à presença de lesão encefálica, esse diagnóstico da lesão causadora desse coma ele deve ser estabelecido pela avaliação clínica e confirmado por exames de neuroimagem ou por outros métodos diagnósticos. E ainda também, quanto ao ponto B, dito na parte dos pré-requisitos, essa ausência de fatores que possam confundir o quadro clínico, alguns desses fatores poderiam ser um distúrbio hidroelétrico, uma questão de ácido básico endócrino, ou então até uma intoxicação exógena grave. Pode também ser pelo caso da hipotermia, que foi mencionado no ponto D dos pré-requisitos em relação à temperatura corporal do indivíduo em que está sendo atestado o falecimento dele, e ainda quando esse indivíduo ingeria alguns fármacos com ação depressora do sistema nervoso central, uma vez que essa atividade cerebral ela diminui e se torna um pouco mais difícil de atestar essa morte encefálica por parte do médico. Passados esses pré-requisitos, eu vou diretamente aos requisitos necessários para se atestar essa morte encefálica. Entre esses requisitos, previstos na resolução do Conselho Federal de Medicina, há a necessidade de 2 exames clínicos a fim de confirmar a presença do coma e a ausência de função troncoencefálica daquele indivíduo em todos os seus níveis, com intervalo mínimo de acordo com a questão da idade, e essa tabela está muito bem prevista na própria resolução. Também é necessário realizar um teste de apneia naquele indivíduo, com a finalidade de confirmar a ausência de movimentos respiratórios após uma estimulação máxima de seus centros respiratórios em presença de PaCO superior a 55 milímetros de mercúrio. E, por fim, também para não se ter nenhum tipo de dúvida acerca dessa declaração da morte encefálica, há a necessidade de se realizar exames complementares para confirmar realmente a ausência dessa atividade encefálica, caracterizada pela falta de perfusão sanguínea encefálica, de atividade metabólica encefálica ou então até de atividade elétrica encefálica. E assim também especificando um pouco mais esses requisitos elencados anteriormente, esse exame clínico ele tem a função de verificar o estado de inconsciência permanente
com ausência de resposta motora supraespinhal a qualquer estimulação daquele indivíduo. E aí ela pode ser atestada pela também ausência de reflexo troncocerebral. E esse tipo de exame clínico, em que se constata essa ausência de reflexo troncocerebral, ele pode ser realizado e visto pela ausência de reflexo fotomotor, pela ausência de reflexo córneo-palpebral, ou então até pela ausência de reflexo oculocefálico. Também em relação ao teste de apneia, pelo fato de que muitos não têm noção dos termos médicos relativos a ele, o teste de apneia é o teste realizado para verificar a ausência de movimentos respiratórios espontâneos daquele indivíduo, após a estimulação máxima dele. E por fim, a exemplo de alguns dos tipos de exames complementares, pode-se realizar a angiografia cerebral, o eletroencefalograma, que é muito mais conhecido, o Doppler transcraniano e vários outros. Então, passados todos esses pré-requisitos e requisitos, o Conselho Federal de Medicina também traz alguns critérios de capacitação dessa equipe médica que vai atestar o acontecimento da morte encefálica, até mesmo diante dos princípios regentes da ética na medicina. Então, entre esses critérios previstos na resolução, tem-se que nenhum médico responsável por realizar procedimentos de determinação da SME poderá participar de equipe de retirada e transplante futuro daquele indivíduo que veio a falecer. Também, essa resolução traz que, em relação à capacitação desse médico, ele tem que ter no mínimo 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma que tenham acompanhado ou realizado 10 determinações de ME e realizado treinamento específico para esse fim em programa que atenda todas as normas determinadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, atestado essa morte encefálica por um profissional capacitado, ele ainda tem, diante da ética médica, o dever de fazer o comunicado a esses familiares, em que deverá esclarecer a situação de forma clara e inequívoca sobre a situação crítica do paciente e o significado daquilo que foi atestado, que é a morte encefálica. Então, após todo esse tipo de comunicado, esse médico também pode propor a doação de órgãos se aí não foi feito não foi atestado antes de sua morte isso que ele era doador. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a questão de lei de transplantes, essa questão de doação de órgãos, eu vou passar a palavra para o meu colega Manuel, que vai falar um pouco melhor sobre isso nos próximos slides. Bem, pessoal, irei falar um pouco sobre a lei de transplantes. Essa lei, cabe ressaltar que ela não está sendo disciplinada somente em um disposto dentro do ordenamento, dentro de um dispositivo no ordenamento, mas que sua espinha dorsal, o pilar dessa lei, encontra-se na Lei 9.434 de 97, que vai disciplinar toda a questão de transplantes entre vivos ou pós-mortem. Dentro dessa lei, ela vai regular sobre a remoção de órgãos, tecidos, partes do corpo para fins de transplantes e tratamentos de saúde. Essa referida lei, a 9.434, ela tem um pressuposto básico que baliza toda essa legislação, toda essa ideia de transplantes, que é a gratuidade do transplante. Ou seja, não é vedado a venda de partes, de órgãos, enfim. Essa lei, ela também disciplina quanto à questão da doação de sangue, esperma e óvulo. São requisitos dessa legislação no ordenamento pátrio, além da gratuidade, que a doação ocorra desde que tenha uma realização de triagem diagnóstico para que o órgão a ser recebido seja compatível com o doador que recebe. Quanto ao local dessa doação, o artigo 2º da referida lei, ele é claro ao afirmar que preleciona que os estabelecimentos de saúde público e privado e equipes médico-cirúrgicas de remoção de transplantes previamente autorizados poderão realizar esses transplantes. Ou seja, pode ocorrer dentro de
instituições públicas ou privadas de saúde o transplante. Quanto à questão polêmica, um requisito polêmico que seria a doação por morte encefálica, quando ainda há vida biológica no corpo, mas que o cérebro já não mais possui suas funcionalidades. Ele diz que deverá ser precedido de um diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos, ou seja, 2 médicos balizarão o atestado de que aquela pessoa, em especial, não possui mais atividades cerebrais, logo assim estaria incapacitada para seguir com a vida. E por 2 médicos não participantes. Há essa exclusividade, que esses 2 médicos, eles não serão participantes da equipe de remoção do transplante, para não gerar uma tentativa de conflito de interesses ou se formar alguma ilegalidade. Também há a opção para, naqueles casos que houver um médico da família, de confiança da família, que ele também possa estar presente no momento para comprovar a morte encefálica, se assim a família quiser. Bem, um dos outros pressupostos dessa legislação é a obrigatoriedade de notificação de todos os estabelecimentos de saúde, de notificar as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federal onde ocorrer. Ou seja, se ocorre um município, ele tem a obrigação de notificar as centrais para que se ocorra a contabilização, a apuração de dados pelo SUS. E quanto ao diagnóstico de morte encefálica feito por pacientes, esse entra nessa contabilidade. Quando vier a ocorrer em um estabelecimento de saúde que não possui a autorização para que se ocorra o transplante de órgãos, esse deverá emitir, no momento da apuração de que houve morte encefálica ou da doação de órgãos. E essa notificação deverá implicar na imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações para que ocorra toda a operação para remoção e transplantes. Quanto à questão mais burocrática, há-se um prazo de no mínimo 5 anos para que os arquivos das instituições mantenham a série de documentos que ocorre dentro do processo de transplante, que são a manutenção de prontuários, os resultados de exames médicos, diagnóstico de morte encefálica, enfim, para dar uma certa legalidade e segurança quanto a eventuais problemas jurídicos futuros. Ressalto que, dentro do Brasil, há uma lista anual de receptores. O SUS recebe anualmente relatórios contendo nomes dos pacientes receptores de órgãos do gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Há centrais, há núcleos do Sistema Único de Saúde distribuídos por todas as unidades federativas do país. E esses repassam ao órgão central, ao SUS, todas as pessoas que são receptores. É uma lista com todas as pessoas que são receptores para a questão de transplantes de órgãos. E há expressamente
que na legislação que para ser um doador de órgãos após a morte, o doador possua uma autorização. Isso é, na legislação, ele vai falar que a retirada de órgãos, partes do corpo de pessoas que venham a falecer são precedido que essa autorização de transplante ocorra com a anuência do doador em vida. E aí poderemos dividir em duas fases, em dois tipos. Se o doador for pessoa juridicamente capaz, essa autorização pode vir da própria pessoa, como já dito anteriormente, ou do cônjuge, parente, maior de idade, obedecida à linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, firmado em documento subscrito por duas testemunhas presentes à verificação da morte. Agora temos outra ramificação. Se o doador for juridicamente incapaz, deverá haver a permissão expressa por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. Entramos aí no entendimento de que precede para que ocorra a doação pessoas que são responsáveis, são familiares por aquele indivíduo que poderá ser doador de órgãos, mas sim pessoas que não são identificadas. O que a legislação disciplina? A legislação disciplina que, para esses casos especialíssimos, não poderá ocorrer a doação de tecido ou órgãos por partes do corpo, por justamente não haver a autorização expressa dos familiares ou mesmo da pessoa. Nesses casos, em especial, a lei estabelece que a remoção de órgãos, tecidos, ou partes de cadáver para fins de transplantes ou questões terapêuticas, somente será realizada após a autorização do patologista, serviço de verificação de óbito, responsável pela investigação citada em relatório de necrópsia. E entendemos aí como o procedimento após a retirada de órgãos. Após a retirada desses órgãos, o cadáver será imediatamente necropsiado e cognitadamente recomposto para que seja entregue aos seus parentes ou seus responsáveis legais para que ocorra um sepultamento. São requisitos para a doação de órgãos entre vivos que a pessoa que vai doar os tecidos ou órgãos precisa ser juridicamente capaz, está disposta gratuitamente, vedando totalmente a questão de venda de órgãos sobre qualquer aspecto, seja doação, enfim, é totalmente vedado. A doação será para fins terapêuticos ou de transplante. Os ritos para a formalização da doação variam de acordo com o receptor, ou seja, a doação é para cônjuge ou parente, consanguíneos, até 4º grau. É dispensada a autorização judicial, por justamente ver que aí há uma ilação familiar. E pode ser feita mediante autorização. É o procedimento mais fácil. Essa autorização ela deve ser por escrito, diante dos testemunhas, especificando o tecido, órgão ou parte do corpo que é objeto da tirada. Ressalto que não são todas as partes, todos os órgãos que podem ser doados no transplante. E quanto a qualquer outra pessoa, essa seria a medida mais complicada, mais difícil, porque necessita de uma autorização judicial. Vale ressaltar que há um caso especial quando se trata da medula óssea. A medula óssea é disciplinada em um grau especial, justamente por não precisar
da autorização judicial para que se possa ocorrer. Ainda que nem a pessoa, nem ambas as partes não se conheçam, a doação ela é simplificada. Bem, quanto à doação entre vivos, temos uma série de pontos que devem ser elucidados aqui. Primeiro, para que ocorra a doação de órgãos entre vivos, esses órgãos devem possuir caráter de duplicidade, como rins, e que a pessoa doadora ela não sofra nenhum tipo de consequência após a disponibilização dos seus órgãos ou tecidos. Pode ocorrer a retirada desse órgão cujo retiro não impeça o doador de continuar vivendo sem risco à sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental. A doação, em nenhum momento, ela pode criar uma mutilação ou deformação inaceitável no corpo do doador. Há aqui uma busca por preservar o doador de quaisquer doações que venham a criar mutilações, como uma doação de córnea ainda em vida. Essa doação ela também pode ocorrer quando corresponde a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. Para, em síntese, quais são os órgãos e tecidos que podem ser doados em vida? Pode ser doado o rim, que é um órgão duplo, pode ser doado em vida, quanto a um dos rins é doado. Tanto o doador quanto o transportado pode viver uma vida sem impedimentos e sem riscos ao longo da sua trajetória. A medula óssea é obtida por meio da aspiração óssea direta ou pela coleta de sangue, não causando quaisquer riscos ao doador. Fígado ou pulmão, que podem ser doados por seu caráter de o pulmão, por duplicidade, mas também por apenas uma das partes desses órgãos serem tiradas. Bem, a autorização da doação ela deve ocorrer, mas também há o caráter de revogação da autorização. A autorização ela varia de acordo com o grau de parentesco com o receptor. Contudo, o doador deverá autorizar, especificamente por escrito, e diante do testemunho especificamente, o tecido, o órgão ou a parte do corpo objeto da retirada para doação. Caso haja desistência, essa poderá ser revogada a qualquer momento, ou pelo doador ou pelos responsáveis legais, quando momentos antes da concretização. A legislação ela impõe que há pessoas que não podem doar órgãos e tecidos durante a vida. Seriam os indivíduos juridicamente incapazes e as gestantes, por justamente botar ali em risco a vida do feto. Embora essas duas classes de pessoas não possam dispor dos seus órgãos e tecidos para doação, a lei mitiga essa proibição quando se trata de transplante de medula óssea, justamente por ser um tipo de doação que não implica em muitos riscos à vida. Comprovada a compatibilidade imunológica, desde que haja o consentimento de ambos os pais, seus responsáveis legais e autorização judicial, o ato não oferece risco à saúde. Pode vir a ocorrer a doação. A gestante pode fazer a doação se o ato não oferecer risco à saúde sua ou à saúde do feto. O autotransplante. O autotransplante depende do consentimento do próprio indivíduo. Registrado em prontuário médico, se ele for juridicamente incapaz, de um dos seus pais responsáveis legais.
quanto à proibição da publicidade. Aqui visa se manter o princípio da isonomia entre as pessoas que estão aguardando na lista única de espera de transplante de órgãos, bem como evitar crimes relacionados à venda de órgãos, favorecimento, enfim, através de qualquer meio e anúncio que configure publicidade de estabelecimento autorizado a realizar transplante e enxertos, apelo ao público no sentido da doação de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano para que determinada, identificada ou não pessoa possa dispor dele, ressalvando os dispostos no parágrafo único. Apelo ao público para arrecadação de fundos para financiamento de transplante ou enxerto em benefício de certas pessoas, em benefícios particulares. E não se enquadra nessa questão da publicidade a proibição de campanhas periódicas de estabelecimentos públicos ou de estímulo à doação de órgãos efetuados pelos órgãos que são relacionados ao SUS. E bem, a lei de transplantes delimita crimes, que são os crimes de remover tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoas ou de cadáveres, dando uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias. Multa. Qualificadoras. O crime terá uma pena aumentada se for cometido mediante o pagamento ou promessa desse, praticado por uma pessoa viva e resultado para o ofendido incapacidade, perigo à vida, debilitar ele e a aceleração do parto, no caso de gestante. Pessoa em vida e resultado para o ofendido, enfermidade para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membros, sentido ou função, deformidade permanente e o aborto. Praticado por pessoa viva e resultante desse, a morte. Vale ressaltar que o artigo 15 dessa lei veda totalmente a venda ou compra de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Quem cometer esse delito incorre em pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Além disso, ressalta-se que quem promover, intermediar, facilitar ou oferir qualquer vantagem com a transação incorrerá em pena. Realizar o transplante ou enxerto utilizando tecidos ou órgãos de outros humanos sem a ciência de terem sido obtidos em desacordo com o dispositivo legal delimita-se como reclusão de 6 anos e multa de 150 a 300 dias. Recolher, transportar, guardar, distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência de que foi obtido de forma ilegal a revelia da lei, será imposta uma pena de 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa. Deixar de recompor o cadáver, devolvendo-lhe aspecto digno ao sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares interessados, justamente no sentido de dar uma dignidade após a morte do falecido, da sua imagem, da sua memória. Isso ocorrerá uma pena de detenção de 1 ano a 6 meses e 2 anos. E bem, instituições particulares envolvidas em condutas criminais receberão multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente. Omissão de relatórios. A lei de transplantes ela é clara ao estabelecer que instituições que deixarem de manter o arquivo, aquilo que falei anteriormente, de até 5 anos, e relatórios transplantados que não enviaram os relatórios aos órgãos competentes são sujeitos a multa de 100 a 200 dias multa. Enfim, encerra-se agora os aspectos gerais da Lei Geral de Transplantes. Olá, professora. Olá, colegas de turma. Bom, depois dessa explanação acerca de outros temas da tanatologia, né? Agora a gente vai abordar
um pouco sobre alguns aspectos da cronotanatomose, que é, de uma forma bem resumida e direta, um ramo da tanatologia que estuda os meios de determinar o tempo transcorrido entre a morte e o exame necroscópico através dos fenômenos cadavéricos. Então, eu, Carla, vou ficar responsável pela parte dos fenômenos abióticos, tanto os imediatos quanto os consecutivos, enquanto os meus colegas Beatriz e Guilherme vão ficar responsáveis pelos fenômenos transformativos. Bom, antes de começar a falar dos fenômenos abióticos imediatos propriamente ditos, é válido a gente deixar claro que não é possível avaliar com exatidão e com precisão o momento, o instante da morte de alguém. Isso acontece porque as funções vitais elas cessam de forma gradativa e progressiva também, né? Já que a morte é um processo e não um instante. Então, além disso, os fenômenos, muitas vezes, eles podem ser influenciados por fatores externos que podem precipitar ou atrasar também, né? De forma que o tempo que se obtém é uma estimativa, é algo aproximado, e não uma coisa exata, não no momento exato. Então, sobre os fenômenos abióticos, ele recebe esse nome justamente por não sofrer uma interferência de agentes biológicos durante o processo, né? E ele se divide em imediatos e consecutivos. Os fenômenos imediatos, eles estão relacionados com a cessação das funções vitais decorrentes da morte, e se eles forem observados de maneira isolada, a maioria deles eles não possuem um valor que se relacione estritamente com a morte. Esses sinais, a gente pode relacionar eles ao período de incerteza de Tordes, que é um período denominado pela medicina, em que, nesse momento, nesse período, só existem sinais de incerteza acerca da morte. E é por isso que, de acordo com o artigo 162 do Código de Processo Penal, deve-se aguardar 6 horas entre a morte do indivíduo até o momento da necrópsia, justamente porque esse é o período em que só existem fenômenos imediatos. Então, deve-se esperar a presença dos fenômenos mediatos. Então, aqui eu listei algumas das características, alguns dos fenômenos que aparecem de forma imediata após a morte. A primeira delas é a perda de consciência, ocorre também a perda de sensibilidade, a abolição da motilidade e do tônus muscular, ou seja, os músculos eles vão começar a ficar relaxados e, por consequência disso, a pupila dilata, que é um fenômeno denominado midríase, o ânus também dilata, a boca abre, dentre outras coisas. Pode ocorrer também o relaxamento dos esfíncteres e, por isso, a liberação pelo cadáver de fezes e de urina. Ocorre também a cessação da respiração e da circulação e, por último, a cessação da atividade cerebral, que caracteriza, né, o conceito de morte mais aceito ultimamente, que é a morte cerebral, que é justamente o fim da atividade diencefálica. Por outro lado, a gente tem também os fenômenos abióticos consecutivos, ou também chamados de imediatos, que ocorrem devido à instalação de fenômenos cadavéricos de ordem física, química e estrutural. O primeiro deles, que a gente vai tratar aqui, é a desidratação cadavérica, que é um fenômeno físico que faz com que o cadáver ele perca água de acordo com a temperatura do ambiente, umidade, causa da morte e outros fatores que também influenciam. Por consequência, o corpo ele reage de algumas formas, como, por exemplo, ocorre um decréscimo de peso e de volume pela perda de água, né? A pele ela fica pergaminhada em face da desidratação, ela resseca, endurece, e ocorrem também algumas variações no globo ocular, que é importante a gente dar uma atenção maior. A primeira delas é a chamada tela viscosa.
que é essa opacificação da córnea em face da perda de água, que se dá mais ou menos, ela inicia de 1 a 3 horas após a morte, e ela também depende de fatores como a temperatura do local em que o indivíduo faleceu, se os olhos estavam abertos, dentre outros fatores. Esse outro sinal, que é a mancha negra escleral, ou também chamada de sinal de Summer e Lecher, ela também ocorre devido à perda de água, e o que ocorre é que a esclera, que é a parte branca do nosso olho, ela, em face da perda de água, ela diminui sua espessura e faz com que seja possível observar esse pigmento mais escuro que fica no nosso globo ocular. Bom, ao lado da desidratação cadavérica, a gente também tem outros fenômenos, como, por exemplo, o resfriamento cadavérico, ou também chamado de algomortes, que é o resfriamento do corpo após a morte, justamente tendendo a se equilibrar com a temperatura do ambiente em que ele se encontra. E depende também de alguns fatores, como, por exemplo, o peso do indivíduo, que caso ele tenha um tecido adiposo maior, a temperatura dele vai demorar mais a se ajustar, a se equilibrar com a temperatura do ambiente. As manchas de hipóstase, ou também chamadas de livomortes, é um fenômeno físico que ocorre em face da ausência de circulação sanguínea, causada justamente pela morte, fazendo com que o sangue ele se deposite nas áreas de declive do corpo, em razão da gravidade, da atuação da gravidade, né? Essas manchas, elas aparecem em torno de 2 a 3 horas após a morte. Elas se generalizam com 6 horas após a morte e elas se fixam com 12 horas após a morte. Como essas manchas, elas se originam em locais específicos, a depender da posição de morte do cadáver, esses livores, eles são importantes meios de averiguação para determinar se um cadáver ele teve a sua posição alterada ou não após a morte, né? Justamente porque elas se fixam com 12 horas, a depender da posição em que o corpo ele se encontrava. Então, as tonalidades dessas manchas, elas também podem alterar em razão da causa da morte, como, por exemplo, nos casos de intoxicação por morte por intoxicação por monóxido de carbono, em que a coloração dessas manchas elas vão ser mais puxadas para o carmim, né, um vermelho mais vivo, e, por exemplo, também nos casos de asfixia, em que essa coloração ela fica mais azulada, mais escura, em decorrência justamente da presença de um sangue asfíxico, né, em razão da morte por asfixia. E, por último, o último fenômeno que a gente vai tratar aqui hoje é o fenômeno da rigidez cadavérica, ou também chamada de rigor mortis, que é o único fenômeno químico e ele ocorre em face da ausência de produção de ATP, que causa o relaxamento muscular, justamente porque ele desliga as moléculas actina e miosina. Então, com a morte, sem a produção de ATP, não há como ocorrer esse desligamento entre a actina e a miosina, permanecendo elas sempre juntas, sem haver o relaxamento muscular. Então, esse rigor ele começa a aparecer com 1 a 2 horas de morte, ele se generaliza com 8 horas de morte e começa a desaparecer com o início da putrefação. Esse aparecimento ele se dá de acordo com uma lei chamada Lei de Nisten, que determina a progressão da rigidez que se dá no sentido crânio-caudal, ou seja, dos menores para os maiores grupos musculares. Então, ele começa da face e vai se estendendo para o resto do corpo. No mesmo sentido, essa rigidez, no início da putrefação, como eu disse, ela se desfaz. Então, ela começa a se desfazer no mesmo sentido, que é da cabeça, crânio-caudal, dos menores grupos musculares até os maiores grupos musculares. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou dar continuidade ao estudo da cronotanatognose, já iniciado pela minha colega Carla. Agora eu vou falar dos fenômenos transformativos. A priori, nós precisamos entender o que seria a tafonomia forense, já que é
nessa área do estudo que esses fenômenos se encontram. Então, por uma análise etimológica, tafonomia deriva do grego e significa lei do enterro. Segundo Genival Veloso França, em seu livro, a definição é a seguinte: tafonomia forense seria o estudo de todas as fases por que passa o ser humano após a sua morte, de destruição ou conservação, no interesse médico-legal ou forense. Então é importante ressaltar destruição ou conservação, que são os dois tipos dos fenômenos transformativos. Ainda, para que se compreenda essa transformação, é mister entender fatores que interferem na decomposição cadavérica. Alguns deles são os seguintes: a aeração, a temperatura, por exemplo, quanto mais baixa a temperatura, menor a facilidade de proliferação de bactérias e micro-organismos, o que reduz a decomposição cadavérica. Ainda o peso do corpo, a idade, condições físicas, a higroscopia do ar, que seria justamente a capacidade de reter água, ou seja, quanto maior a capacidade de reter água, maior a facilidade de proliferação de bactérias e de insetos necrófagos, por exemplo. Ainda, outro fator que interfere é a presença prévia de alguma lesão na pele, que facilita a entrada de micro-organismos e de larvas, por exemplo. E, por fim, temos duas ordens dentro desses fenômenos que eu já mencionei, que são destrutivos e conservadores. Dito isso, os fenômenos transformativos e destrutivos estão subdivididos em autólise, putrefação e maceração. A autólise, então, é o primeiro dos fenômenos transformativos e significa a quebra ou a destruição própria. Auto, próprio, e lise, que é a quebra. Então, a destruição do corpo humano após a morte por fenômenos fermentativos anaeróbicos oriundos das ações enzimáticas. Isso ocorre no âmbito celular, então não requer qualquer ação externa de bactérias, por exemplo. E França, ao definir a autólise no seu livro, ele disse que é como se o corpo estivesse programado para que isso acontecesse após a morte. No entanto, é imprescindível que nós não confundamos a autólise com a apoptose, que é a morte celular programada, mas essa última é uma morte benéfica. É a destruição de partes supérfluas ao corpo, por exemplo, e não é maléfica como a destruição da autólise. Então, na fase embrionária, por exemplo, nós temos as membranas interdigitais, que são destruídas pela apoptose, que é justamente a morte programada e faz com que os dedos fiquem separados. Ainda, a autólise tem duas fases, que é a fase latente e a fase necrótica. A primeira ocorre dentro do citoplasma e a segunda é a destruição também do núcleo da célula. Aqui, a cessação da circulação sanguínea e consequentes perdas de nutrientes, bem como das trocas gasosas, acarreta a acidificação do meio e a consequente perda da homeostase corpórea. Então, justamente o que ocorre quando o corpo morre. Essa perda da circulação sanguínea é uma mensagem para todo o corpo da mudança das circunstâncias. Por exemplo, acidifica o meio, o que também interfere a ação das enzimas do corpo, que também necessitam da temperatura ótima e de uma acidez adequada para funcionar. E França, no seu livro, afirma o seguinte: em decorrência dos diferentes tipos de células existentes no corpo humano, nem todas morrem ao mesmo tempo. Por isso, a pesquisa bioquímica post-mortem deve centrar suas investigações principalmente no sangue, líquido cefalorraquidiano, humor vítreo e humor aquoso. Também é importante analisar a quantificação das substâncias presentes nesses líquidos, como o sódio, potássio, a glicose e a creatinina, porque elas podem indicar o tempo que o corpo está em decomposição, por exemplo. O segundo fenômeno transformativo e destrutivo, então, é a putrefação, que França define como: a putrefação cadavérica consiste na decomposição fermentativa da matéria orgânica por ação de diversos germes e por alguns fenômenos daí decorrentes. Então, esses germes são os germes aeróbicos, que são aqueles que necessitam do oxigênio para sobreviver, os anaeróbicos, que não necessitam, e os facultativos, que se adaptam a ambos os ambientes. E esses, por alguns fenômenos daí decorrentes, são as consequências dessa decomposição. São as substâncias geradas na decomposição fermentativa,
e que também ajudam a decompor o corpo em pedaços ainda menores. Eu também tinha falado na introdução dos fenômenos transformativos destrutivos acerca de algumas características que influenciam na decomposição. E uma delas é a idade. Então, a putrefação é mais rápida nos recém-nascidos e nas crianças do que nos adultos. Nos recém-nascidos, a putrefação inicia-se pelas cavidades do corpo, principalmente pela cavidade nasal, enquanto nos adultos tem início no intestino, e é na parte abdominal que tem-se a chamada mancha verde, sobre a qual falarei logo em seguida. Em relação ao peso, que é outro fator, quanto mais obeso é o indivíduo, mais rapidamente progride a putrefação. Também temos as temperaturas. Quanto menor a temperatura, França cita o exemplo da Groenlândia, em que a temperatura abaixo de zero é muito comum, a conservação natural do cadáver. Também em relação à acidez do solo, por exemplo, a decomposição por completo do corpo, mas ao redor fica a chamada sombra cadavérica. É importante também frisar que a putrefação ocorre em diferentes etapas. Essas etapas da putrefação são chamadas de marcha da putrefação, que é composta por 4 etapas. A primeira delas é chamada de período cromático ou de coloração. Segundo França, inicia-se em geral pela mancha verde abdominal, a qual havia me referido, localizada de preferência na fossa ilíaca direita. Daí vai se difundindo por todo o abdômen, pelo tórax, cabeça e pelos membros. Nos afogados, por exemplo, essa mancha verde começa pela cabeça e vai até o início do tórax, enquanto nos recém-nascidos tem início pelas cavidades corporais, principalmente pela cabeça, em decorrência da cavidade nasal. E é chamado de período cromático ou de coloração, em decorrência da mudança de cor do cadáver, que sai de azul esverdeado para um verde enegrecido, que dá aparência escura ao cadáver. E em relação ao aparecimento da mancha, em nosso meio ela surge entre 20 e 24 horas depois da morte. A segunda etapa, então, da marcha de putrefação é o período gasoso ou enfisematoso. Do interior do corpo vão surgindo os gases de putrefação, enfisema putrefativo, com bolhas na epiderme de conteúdo líquido hemoglobínico. Então, esses gases são oriundos da decomposição fermentativa dos germes que eu havia falado, que liberam os gases. E, em decorrência disso, o cadáver fica com um aspecto gigantesco, como afirma França. E nota-se também a projeção dos olhos e da língua e a distensão do abdômen, o qual permite um som timpânico pela percussão. Também esses gases fazem pressão sobre o sangue, que foge para as extremidades, para as periferias, e arranca a epiderme e fica visível sob a derme, o que é chamado de circulação póstuma de Brouardel. A terceira etapa da marcha de putrefação é o período colicoativo ou de liquefação. Progressivamente, o cadáver alcança a fase de dissolução pútrida, cujas partes moles vão pouco a pouco reduzindo-se de volume pela desintegração progressiva dos tecidos. Então, nesse período, o corpo perde a sua forma, a epiderme se desprende da derme e é formada a massa de putrilagem, que são os resquícios das vísceras, bem como são encontradas larvas de insetos. Esse período dura cerca de alguns meses e depende das condições do cadáver e do terreno. O quarto período, então, é o período da esqueletização, descrito como o seguinte: a atuação do meio ambiente e dos elementos que surgem no trabalho da desintegração do corpo faz com que o cadáver se apresente com os ossos quase livres, presos apenas por alguns ligamentos articulares. Então, em geral, a cabeça se desprende do tronco, a mandíbula se desprende dos ossos da face e os ossos longos se desprendem do corpo. Esse período dura cerca de 3 a 5 anos, em decorrência da durabilidade dos ossos, que pouco a pouco vão se desintegrando, se tornando cada vez mais frágeis e leves. O terceiro e último fenômeno transformativo destrutivo é a maceração, que em geral pode ser definida como a submissão de um corpo já morto, de um cadáver, dentro de um meio líquido. Também pode ser definida a maceração fetal, que, segundo França, é um processo especial de transformação que sofre o cadáver do feto no útero materno, do 6º ao 9º mês de gravidez. Então, o concepto morto deve estar retido no meio intrauterino e submerso no líquido amniótico. Os meios da maceração, os líquidos, podem ser sépticos ou assépticos. Sépticos quando contém algum germe ou bactéria e assépticos quando não. Via de regra, na maceração, a
destaque de amplas partes do tegumento cutâneo, e aqui, como pode ser visto na imagem, há o destacamento fácil da epiderme e também há tegumentos avermelhados, que são ocasionados pela embebição de hemoglobina na pele, em decorrência das células vermelhas, que fazem com que a pele tenha coloração avermelhada. Em seguida, o corpo perde a consistência inicial e os ossos se dissociam da pele e se soltam. Esse fenômeno pode ser percebido radiologicamente por alguns sinais, como o sinal de Spalding, por exemplo, e de Demel. A maceração fetal pode ser dividida em 3 diferentes graus progressivos. No primeiro deles, a presença de flectenas, que são bolhas dotadas de líquidos serossanguinolentos. Isso ocorre na primeira semana da morte fetal. O segundo grau, então, é marcado pela ruptura dessas bolhas e pela epiderme arroxeada. Isso ocorre na segunda semana. Já o terceiro grau, que ocorre na terceira semana de morte fetal, é marcado pela deformação craniana e pela coloração marrom escura. E assim eu finalizo os fenômenos transformativos destrutivos. Olá, professora e colegas. Me chamo Guilherme Coutinho e vou dar prosseguimento ao tema dos fenômenos transformativos. Além dos destrutivos, explicados anteriormente por Beatriz, nós temos os fenômenos transformativos conservadores do cadáver, tais como a mumificação, a saponificação, a calcificação, a clorificação, a congelação e a fossilização. Nós vamos tratar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro fenômeno transformativo conservador a ser estudado é a mumificação. A sua importância médico-legal está no fato dela facilitar, mas que em outros processos, o diagnóstico da causa da morte, também a identificação do cadáver. E, embora não se possa dizer o mesmo quanto à facilidade de se identificar a data da morte mediante esse fenômeno. O cadáver mumificado apresenta características peculiares. Ele se apresenta reduzido em peso, com uma pele dura, seca, enrugada e de tonalidade enegrecida, com a cabeça diminuída de volume. A sua face conserva vagamente seus traços fisionômicos e os músculos, tendões, vísceras destroem-se pela pressão leve, transformando-se mesmo em pó, e também os dentes e as unhas permanecem bem conservados. A mumificação é tradicionalmente classificada em natural, artificial ou mista. Para ocorrer de forma natural a mumificação, é necessário que haja condições ambientais favoráveis à desidratação rápida do cadáver, para que haja o seu dessecamento e também que se impeça a ocorrência da putrefação. Em relação a essas condições externas, certas criptas se tornaram bastante conhecidas pelo fenômeno da mumificação. Como exemplo, tem-se a cripta da igreja de Saint-Bonnet-le-Château, a 987 metros de altitude, com ar seco, temperatura constante, onde foram encontrados mais de 30 cadáveres completamente conservados. Além dessas condições ambientais, condições externas, também fatores individuais que podem condicionar o aparecimento da mumificação natural, como a idade, o sexo e a causa da morte. Em relação à idade, é mais comum que ocorra entre os recém-nascidos. Quanto ao sexo, é mais frequente entre as mulheres. E no que toca à causa da morte, ocorre mais frequentemente quando ocorrem grandes hemorragias, desidratação ou tratamentos prolongados com antibióticos, justamente para que haja aquele dessecamento também que se impeça a ocorrência da putrefação. A segunda classificação tradicional é a das mumificações artificiais. Nela se submete o corpo a um processo especial de conservação, seja a pedido de familiares por motivações piedosas, seja para fins didáticos, estando esses ambos casos disciplinados por legislação específica. A terceira classificação tradicional é a da mumificação mista, que seria aquela resultante tanto do meio ambiente como do tratamento conservador do cadáver. Por exemplo, seria um caso de utilização de formol favorecida pelas condições externas capazes de produzir essa mumificação.
Além dessas 3 classificações tradicionais, ainda se tem a mumificação acidental, que se verifica por meio de substâncias com outras finalidades, como as de efeito desodorante ou de maquiagem, que também produzem esses efeitos conservadores. E além dessa mumificação acidental, há a mumificação por radioatividade, que tem o condão de facilitar a esterilização sobre fungos, bactérias e dípteros, por exemplo. A mumificação por radioatividade pode ser natural ou artificial. A de forma natural é bastante rara, porque ela tem que ser atribuída a taxas elevadíssimas de radioatividade existentes nos ambientes. Já a mumificação por radioatividade artificial pode ser utilizada com melhores resultados até na conservação de cadáveres, tendo sido atribuída à ocorrência da mumificação para conservação do cadáver do ex-líder soviético Lenin. O segundo fenômeno transformativo conservador a ser estudado é o da saponificação, também conhecido como adipoceira. A saponificação é a transformação do cadáver ou de parte do cadáver, após um estágio inicial de putrefação, em uma substância de consistência untuosa, mole e quebradiça, de tonalidade amarelo escuro, que faz parecer uma cera ou um sabão. A saponificação pode surgir espontaneamente. Quando ocorre, é geralmente após a 6ª semana depois da morte, sendo o solo e a água os responsáveis pela ocorrência desse fenômeno. É raro que a saponificação atinja o cadáver por completo. Normalmente atinge pequenas partes e segmentos limitados do cadáver, geralmente aquelas que contêm mais gordura. E existem algumas condições individuais que propiciam a ocorrência do fenômeno. Por exemplo, a idade sendo mais frequente em crianças, o sexo sendo mais comum em mulheres e também a obesidade e doenças que originam a degeneração gordurosa, porque, como dito anteriormente, a saponificação atinge áreas que contêm mais gordura. O interesse médico-legal na saponificação é evidente, porque ela possibilita a realização de exames tempos após a morte. Por exemplo, é possível estudar certas lesões em decorrência da conservação maior do tecido celular subcutâneo, inclusive aquelas lesões ocasionadas por arma de fogo, por armas brancas, e também é possível a realização de exames toxicológicos e histopatológicos devido à razoável conservação das vísceras. O terceiro fenômeno é a calcificação, caracterizada pela petrificação ou calcificação do corpo ou de parte do corpo. A calcificação ocorre mais frequentemente nos fetos mortos e retidos na cavidade uterina, constituindo aquilo que se chama de litopédios. Mas, embora mais rara, também é possível a sua ocorrência em cadáveres de menores ou de adultos, bastando que uma parte mole do cadáver se desintegre em decorrência de uma rápida putrefação e que o esqueleto passe a assimilar uma grande quantidade de sais calcários, tornando essa parte mole desintegrada com uma aparência pétrea. O fenômeno transformativo conservador da corificação é bastante raro. Ele pode ser encontrado em cadáveres que foram acolhidos em urnas metálicas hermeticamente fechadas, principalmente as de zinco. E o corpo, em razão desse acolhimento, é preservado da decomposição por conta da inibição dos fatores transformativos. Acredita-se que o cadáver passa por um processo inicial de putrefação que posteriormente é interrompido, não sabe-se especificamente o porquê disso, mas dá-se início a um processo de mumificação natural. O cadáver submetido à corificação possui certas características peculiares. Ele apresenta pele de cor e aspecto de couro curtido recentemente, abdômen achatado e deprimido, musculatura e tela subcutânea preservadas, órgãos em geral amolecidos e conservados
e também no interior da urna vê-se um líquido viscoso e turvo de tonalidade castanho amarelado. O cadáver submetido a esse tipo de fenômeno, a exemplo do que ocorre na mumificação, tem também interesse médico legal, porque por meio da análise do cadáver vai ser possível se verificar a causa-morte e também a identificação, embora também, de maneira semelhante ao que ocorre na mumificação, seja difícil a constatação do tempo aproximado da morte. A congelação, por sua vez, é um fenômeno transformativo conservador que, de maneira natural, refreia ou impede a ocorrência da putrefação. E, de acordo com alguns autores, como Calabuig, em temperaturas de cerca de menos 40 graus, pode-se obter uma preservação quase indefinida do cadáver, inclusive permitindo a conservação em condições vitais de alguns materiais como ossos, tecidos e espermatozoides. E essa conservação, sob o ponto de vista da medicina legal, é de vultosa importância, porque possibilita de forma mais fácil a identificação do cadáver e também se fazer diagnósticos mais precisos em virtude justamente do estado de perfeita conservação do cadáver. O último fenômeno transformativo conservador é o da fossilização. A fossilização é caracterizada pelo fato de o corpo apenas manter a sua forma, mas não conservar qualquer componente de sua estrutura orgânica. Esse processo é bastante raro porque exige a passagem de períodos muito longos de tempo para que ocorra, mas mesmo assim ele tem a sua grande importância para a medicina legal, mas também para a antropologia e para a paleontologia. Com isso, encerramos nossa apresentação sobre tanatologia. Agradecemos à professora e aos colegas e ficamos à disposição para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigado.